Vamos continuar a exposição do livro de Atos, que nós iniciamos há algumas semanas. Hoje a gente está no capítulo 2, a segunda perícope. Ela está no versículo 14 em diante. Vamos acessar ou abrir as nossas Bíblias aí então para isso. Mais uma canção linda, hein, meus irmãos? Incluída aí, eu não conhecia. Belíssima canção que fala do amor de Deus por nós que não merecíamos. Louvado seja Deus por isso. Continuação então, meus irmãos, da exposição de Atos, capítulo 2, versos 14 ao 36. Eu já coloquei aqui. Texto interessante, a pregação de Pedro. Pedro vai pregar, gente, pela primeira vez. Vou falar um pouquinho mais distante mesmo, por causa da posição aqui, tá? Eu não vou aproximar, não. Não vou gritar, não. Melhorou? Eu não me acostumo com isso aqui. Atos, capítulo 2, 14 ao 36. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele. Como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: Eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado à morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou esse Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: Disse o Senhor ao meu Senhor: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrados dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa
de que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez o Senhor e Cristo. Deus, Pai, nós te exaltamos, nós glorificamos, Deus, o teu nome que é santo, e nos achegamos à sua presença, Deus, com ousadia, com fé, Deus, com confiança no Senhor Jesus e nas tuas palavras, Deus, na tua santa palavra. Deus, que o teu Espírito Santo, que um dia nos encheu, que ele possa nos guiar pelos seus caminhos e nos manter nos teus bons caminhos, Deus. Desejamos continuar, Senhor, esse combate, esse bom combate, para que possamos cumprir, Deus, cumprir a nossa jornada terrena, até que possamos nos achegar ao Senhor. Que teu Espírito Santo prepare essa atmosfera, guarde a nossa concentração, abra as nossas mentes para que a gente possa compreender e o nosso coração para que a gente possa receber e crer aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, aquilo que o Senhor tem a falar conosco. A tua palavra, Deus, o que o Senhor tem a dizer é importante para nós, é significativo para nós. Por isso, nos ajude nessa hora e me ajude, Deus, a expor e a pregar aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite. Mais uma vez, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Já tem algumas semanas que nós estamos nos dedicando à exposição de Atos. Este é um livro narrativo e ele tem muitas coisas ali para nos ensinar acerca de Deus, das coisas de Deus. A palavra de Deus, ela nos revela as verdades de Deus, e existe um âmago ali na palavra que a gente chama de evangelho, que vai nos trazer verdades celestiais sobre o plano de Deus desde a criação, que ele vai consumir neste mundo, que ele está realizando nesse mundo. E somado a isso também, essas verdades que mostram toda a cosmovisão do que está acontecendo, do que nós somos diante de Deus, pecadores, carentes de um Salvador. Essas coisas relacionadas ao Evangelho, onde Deus, então, ele mostra que nós estávamos totalmente perdidos e carentes de perdão, de reconciliação com Ele, que nós estávamos destinados, então, a um castigo infinito. Todas essas verdades Deus ali trouxe para a gente, nos mostrando um único caminho que Ele mesmo criou, um caminho duro para o seu Filho, onde Ele se entrega por nós. Nós temos tudo isso na palavra de Deus, mas somado a isso nós temos também doutrinas, nós temos também orientação para que nós possamos viver neste mundo, de como nós podemos viver neste mundo. Nós temos orientações para o nosso dia a dia, para a nossa vida em sociedade, na família, no lar e na igreja. E bem aqui, no início deste livro, a gente já vai ver um pouco como que era a história da igreja. O que aconteceu com a igreja primitiva, essa igreja que iniciou ali, como que eles viviam, né? Esse livro que tem o nome de Atos dos Apóstolos, talvez seria, isso foi colocado depois, obviamente, mas talvez seria interessante que esse nome fosse Atos do Espírito Santo, através dos apóstolos, né? Porque todos os atos dos apóstolos eram guiados pelo Espírito Santo, a gente vai ver isso já aqui no início da igreja, inspirados por ele. Os apóstolos, eles foram capacitados pelo Espírito Santo, encorajados pelo poder do Espírito Santo, né? Eu tenho certeza, meus irmãos, que nós vamos ser muito abençoados ao longo dos anos que a gente ainda vai precisar para poder expor todos os capítulos desse livro, por meio das mensagens, né, do que essa escritura divina ela tem para a gente. Então a gente vai ver como é que essa igreja começou, no que os primeiros cristãos eles criam, quais que eram as práticas de fé que eles tinham, né? Como que eles viviam em sociedade, na igreja. A gente vai ver como é que eles cultuavam o Senhor. Tudo isso a gente vai ver no livro de Atos ali, né?
O que tinha ou o que acontecia num culto da igreja primitiva, por exemplo. E aí depois que a gente vê tudo isso, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai aprender, lógico, um monte de coisas, não é? Sim, a gente vai aprender um monte de coisas. Mas é só isso, então? Obviamente que não. Obviamente que não. Senão não faria sentido a gente aprender. O que nós vamos precisar fazer, então, é nos curvar diante daquilo que o Espírito Santo ele fez com os primeiros discípulos de Jesus Cristo. À medida que a gente for ouvindo a palavra, aprendendo a palavra, e vai ser confrontador, meus irmãos, vocês vão ver. O que a gente vai ter que fazer não é somente aprender, a gente vai ter que se curvar diante disso e falar: Senhor, Espírito Santo, faz de novo com a gente, Senhor. Faz conosco aqui também. Age dessa maneira nas nossas vidas, dia após dia, como aconteceu ali em cada capítulo deste livro. Nos dê a mesma coragem, a mesma fé, a mesma perseverança, nos corrija, nos ensina. É isso que a gente vai ter que fazer. Ano passado a gente finalizou uma jornada de mais de 3 anos estudando o Evangelho de Lucas, recebendo ali, né, o que os evangelhos trazem, as boas notícias do reino, de que Deus havia então enviado seu Filho em cumprimento ao proto-evangelho de Gênesis, né, porque Cristo já foi anunciado. A primeira pregação foi Deus quem fez, né, em Gênesis ali, logo após a queda, prometendo, né, que para a mulher que descendente dela viria e pisaria na cabeça da serpente ali. A gente viu então no Evangelho de Lucas esse Jesus caminhando em nosso meio, nos revelando os mistérios de Deus, entregando-se até a morte, uma morte de cruz para a nossa salvação, pagando pelos nossos pecados, mas ressuscitando ao 3º dia, né, e depois subido aos céus. A gente viu todo esse drama do Evangelho ali, contado, né, na versão de Lucas. E a gente viu também Jesus deixando ali uma missão para todos aqueles que dizem ter crido nele um dia, e ter crido em toda a sua obra. Portanto, agora, cada domingo, a cada sermão, o livro de Atos ele vai nos revelar coisas que vão direcionar as nossas vidas, que vão fortalecer os nossos corações quanto ao nosso papel enquanto estivermos neste mundo passageiro. Cada perícope pregada nos mostrará o nosso caminho e quem devemos ser e o que devemos ou não fazer, desde as coisas mais sutis do dia a dia até, por exemplo, a nossa liturgia de culto também. Como nós vimos anteriormente, meus irmãos, nas primeiras mensagens que o pastor trouxe aqui, o autor desse livro também é Lucas. Por isso que a narrativa inicial desse livro se dá imediatamente ao término do Evangelho de Lucas. Logicamente, ele estava dando continuidade ao relato dos fatos que ele trazia a Teófilo ali. Jesus, ele ressurreto, ele caminha 40 dias com seus discípulos, dando provas incontestáveis, né, de que o plano eterno de Deus era verdade. E de que Deus estava agora fazendo aquilo, e eles agora seriam testemunhas disso, eles iriam testemunhar disso. E ao pregar sobre as coisas relacionadas sobre o reino de Deus, Jesus ele promete o envio do Espírito Santo. E obviamente que essa vinda do Espírito Santo não era uma vinda física ou local, né? Porque o Espírito Santo é Deus, e Deus a gente sabe que ele é onipresente, né? E ele sempre esteve presente e atuante desde o Antigo Testamento, na vida dos crentes do Antigo Testamento. Mas que o Espírito Santo ele viria então no sentido de atuar de uma forma especial, como ele ainda nunca havia capacitado, né? Ele iria vir ali então e atuar de uma forma especial, capacitando os primeiros discípulos a crerem e a espalhar o Evangelho por todo o mundo, com intrepidez, com fé, com poder, com coragem de mártires. O Espírito Santo viria sobre eles
Jesus prometeu isso, para que ele então fosse conhecido e crido por os 4 cantos da terra e do mundo. E então Jesus, depois de prometer isso, ele é assunto aos céus. Os apóstolos, os 11, as mulheres, inclusive a mãe de Jesus, os seus irmãos, eles aguardam ali 10 dias orando e aguardando então o cumprimento dessa promessa de Jesus, a vinda do Espírito Santo. E no meio desse período, desses 10 dias, Pedro, ele declara então, ele percebe, declara a necessidade deles escolherem outra pessoa no lugar de Judas Iscariotes. A gente viu isso também em algumas mensagens atrás. E a gente viu que para essa escolha desse 12º no lugar de Judas, que havia suicidado, traído Jesus, a gente viu que houve critério. A gente aprendeu que esse negócio de apóstolo não é do jeito que a gente está vendo por aí hoje. E que os critérios que se exigia então para uma pessoa se tornar um apóstolo de Cristo, ninguém depois daquele tempo inicial da igreja tinha. Ninguém tem. É por isso que não existe apóstolo hoje, né? E dentro dos 120 discípulos ali, além dos apóstolos, né? Quando a gente fala os apóstolos, eu estou mencionando os 12, mas haviam discípulos ali. E dentro daqueles 120 discípulos, haviam 2 nomes assim, que atendiam esses requisitos. A gente sabe que era Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Matias, ele foi apontado por Deus por meio de um misterioso e extraordinário sorteio que a gente viu, uma coisa muito peculiar ali que foi feita. Nós não temos tantos detalhes, mas foi Matias que foi eleito por Deus por meio desse sorteio. E assim, o interessante disso tudo, eu não sei se os irmãos perceberam, era que o outro possível discípulo, né, Barsabás, ele era chamado de o Justo. E isso diz muito sobre a pessoa dele, vocês concordam? Porque ele era assim conhecido. Mas o olhar de Deus, meus irmãos, ele é diferente. O Senhor, ele não escolhe segundo as percepções dos homens, né? Mas segundo a sabedoria dele. Aí ele vai e escolhe, não o que era justo, o Barsabás, o justo. Ele escolhe o outro. Não é assim? Deus age. Não é isso que está escrito em 1 Coríntios? Que Deus, ele escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Que ele escolhe os fracos para confundir os fortes. Que ele escolhe as coisas vis, desprezíveis desse mundo para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante ele. Deus então escolhe Matias. Não deixou nenhuma carta, não é tão mencionado, mas com certeza ele realizou o papel dele como apóstolo, discípulo de Cristo, que para a gente hoje é anonimato, mas no período que ele esteve, ele foi escolhido por Deus para isso e chamado por Deus para isso. Não foi tão popular como os outros, como Pedro, Tiago e João, mas era um apóstolo de Cristo. Isso que importa. Por isso, então, que não foi Barsabás o justo, mas o Matias escolhido. A história ela vai seguir, e no dia de uma das festas mais importantes para o povo judeu, né, que era a festa de Pentecostes, que acontecia 50 dias depois da Páscoa, o Espírito Santo, que, como eu disse, já habitava no meio dos crentes desde o Antigo Testamento, ele vem e os enche de uma forma nunca vista antes. E o resultado disso foi um fenômeno assim, sobrenatural. Foi uma coisa assustadora, onde as pessoas de diversas nações, de idiomas diferentes, começaram a anunciar as grandezas de Deus, as maravilhas de Deus. É isso que o texto diz. E apesar de terem idiomas diferentes, elas estavam compreendendo umas às outras. Isso que foi fenomenal.
Isso gerou perplexidade em alguns e zombaria a outros. Foi aqui que nós encerramos a série de mensagens até semana passada. Foi uma breve recapitulação para que a gente possa então prosseguir na narrativa. Por quê? Porque hoje a gente vai ver então a explicação do que era aquilo. Pedro vai explicar o que estava acontecendo para o povo ali e para a gente aqui, né? O que significava aquele fenômeno então extraordinário que aconteceu? É para isso que serve a exposição da palavra, meus irmãos, para que a gente então conheça a verdade, para que a gente saiba a verdade. E como eu disse anteriormente também, nós seremos direcionados, acho que outro dia eu falei isso, foi com a Eliane e com o Alexandre, né? Outro dia a gente vai ser muito direcionado com a série de exposição de Atos. A gente vai descobrir muita coisa que, como crentes de anos de igreja, a gente, peraí, que isso? Não é novidade que eu estou falando. Eu estou falando que uma análise diligente do texto vai fazer isso com a gente. A palavra de Deus sempre tem a nos ensinar. A gente pode ter 20, 10 anos de igreja reformada que a gente ainda tem o que aprender e ser conformado pela palavra de Deus. E nós vamos ser, meus irmãos. Vamos ser. Deus queira que sim. Que os nossos corações estejam aptos a receber. Pegando só o que foi pregado nos domingos anteriores, desde o capítulo 1 até a primeira parte do capítulo 2, porque aqui agora a gente está na segunda perícope, né? Só pegando aí muita coisa já é diferente do que a gente pensava. Muita coisa. Quantos aqui, meus irmãos? Eu não digo até domingo passado, talvez até domingo passado, mas eu não digo até domingo passado. Mas quantos aqui no passado estiveram em igrejas que criam em apóstolos? Quantos aqui não compreendiam muito bem o que era o Pentecostes e estavam em igrejas pentecostais, tentando se tornar pentecostais, tentando alcançar o batismo do Espírito Santo, como se esse fenômeno que aconteceu aqui 10 dias depois de Jesus ter subido aos céus fosse possível repetir na nossa vida? Quantos aqui não tentaram isso? Orando, buscando esse batismo desse jeito como aconteceu aqui. Quantos aqui não pensavam, meus irmãos, ou um dia pensaram, algum dia pensaram, que orar em línguas estranhas era labachúria, decantarais? Quantos aqui não pensaram isso e talvez até repetiram isso alguma vez na vida, pensando que isso aqui era um sinal de batismo do Espírito Santo? Quantos aqui não foram influenciados em igrejas, em encontros, a alcançarem isso? Encontro com Deus. E foram criticados por não fazerem isso, não alcançarem isso. Então, se prepara, porque você vai ser convertido de um monte de coisas, de muitas convicções que eu sei que vocês têm, que nós temos, ao longo do livro de Atos. Se prepara que você vai ser confrontado, então você vai ter que se curvar diante das Escrituras e você vai ter que fazer isso. Não seja crente teimoso. Quando a verdade for exposta diante de você, se dobre diante dela. Faz isso que você vai falar. É verdade, Deus. Estava errado, Senhor. Nossa, que vergonha, meu Deus. Que isso, tanto tempo ensinando isso para as pessoas. Eu já falei isso para as pessoas. E não era isso, mas misericórdia, Deus. Mas não endureça, não fique insistindo. Não, peraí, isso aí, mas tem um porém. Não faça isso, não tem mais não, meus irmãos. A palavra vira para ela e fala, é isso mesmo. Nossa, então eu tenho coisa a aprender aqui mesmo. Que isso? Já respondi até minha liderança uma vez, falei abobrinha. Né? É isso que a gente precisa fazer. Então a gente chegou no texto de hoje. Agora a gente pode começar então. Né? O texto de hoje, Pedro, como eu disse, ele vai pregar. Essa é a primeira pregação de um cristão.
E neste curto sermão de Pedro, ele vai primeiro expor e depois explicar e aplicar aquilo que estava acontecendo ali no Pentecostes. Ele vai pregar também acerca de Jesus Cristo, e ele vai usar 3 passagens do Antigo Testamento, que eu pedi ao Daniel, não sei se ele vai conseguir colocar ali, mas Pedro ele usou 3 passagens do Antigo Testamento na pregação dele. A primeira é de Joel 2, 28 e 29, depois ele usou Salmo 16, 8, 11, e depois ele vai usar Salmo 110, 1. A gente viu então nos versos anteriores que a multidão que estava presente ali, ela ficou dividida. Algumas pessoas ficaram, parte dela, da multidão, ficou atônita, né, com aquele incrível som de um vento impetuoso e aquela chama, como se fossem línguas de fogo na cabeça das pessoas. Parte da multidão ficou atônita, perplexa com aquilo, onde pessoas de uma nacionalidade estavam falando num idioma e a outra pessoa do outro idioma estava entendendo no próprio idioma dela. E a outra parte da multidão, ao que parece, apesar de estar no mesmo ambiente, dividindo o mesmo ambiente ali, parece que eles não viveram a mesma experiência. Eles começaram a julgar que os discípulos estavam bêbados, zombando. É isso que diz a palavra, é zombando, né? E aí então aqui Pedro, no verso 14, ele se levantou com coragem, com intrepidez, e ele começou a falar bem alto, porque para 3.000 pessoas ouvirem, ele começou a explicar o que estava acontecendo ali. O texto diz que ele ergueu a voz, foi isso mesmo. Não tinha microfone, né? E ele teve o apoio dos outros 11 com ele, porque agora Matias também estava. Então, no seu primeiro sermão, Pedro, ele começa desvendando o que significava aquele incrível acontecimento e o porquê daquilo tudo que estava acontecendo ali. E ele começa derrubando assim, aquela acusação de que aquelas pessoas estavam bêbadas, né? Ele derruba isso porque, segundo o costume judaico, era comum naquela data de Pentecoste o judeu ele jejuar até 10, 11 horas da manhã. E aí então ele fala assim que era apenas 9 horas da manhã. Vocês não estão bêbados não, porque são apenas 9 horas da manhã e segundo o nosso costume a gente está em jejum, né? A gente nem começou a beber ainda. A ceia, né? E aí ele prossegue fazendo citação do trecho de Joel para explicar o que estava acontecendo. Ele falou assim, sabe o que está acontecendo aqui? Joel diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel 2, 28, 32. É isso que Pedro usa de texto para o início da sua mensagem, da sua pregação. Ou seja, o que Pedro estava fazendo ali? Ele estava associando a profecia de Joel com aquilo que estava acontecendo ali. Ele estava associando aquela profecia aquilo que estava acontecendo ali, não somente com a profecia de Joel, mas ele estava associando aquilo com o que Jesus havia prometido. Aquilo era o cumprimento da promessa que Jesus tinha feito 10 dias antes de que ele enviaria o seu Espírito. E aí ele junta essas 3 coisas: o que estava acontecendo, a promessa de Cristo que enviaria o seu Espírito, e Joel dizendo ali que derramaria o seu Espírito. Joel dizendo que Deus disse, né? Que derramaria o seu Espírito sobre a sua carne, sobre os vossos filhos, filhas, que eles profetizariam, os velhos teriam sonhos, jovens visões. Era isso que estava acontecendo ali, Jesus, então, ele havia enviado o seu Espírito conforme ele prometeu e conforme estava escrito em Joel. E o resultado foi o que eles receberam. Eles receberam o Espírito Santo e aí eles estavam falando das maravilhas de Deus. Ou seja, eles profetizavam, não foi isso que Joel falou? Aquelas pessoas, aqueles jovens, homens, mulheres que estavam ali reunidos, eles começaram a profetizar, falar das maravilhas de Deus. E é interessante que Joel falou também que Deus derramaria o seu Espírito também sobre os seus servos e suas servas. O que significa isso, meus irmãos? Que a partir dali, então,
pessoas comuns, de toda raça, toda tribo, língua, nação, gênero. Eles receberiam o dom de anunciar as mensagens de Deus, de pregar a Jesus como Senhor e Salvador, e então expandir a fé por todo mundo. Jovens, anciãos, homens, mulheres, filhos, filhas, servos, todos eles receberiam. Isso se estende até nós aqui. Não é isso que nós estamos fazendo aqui agora? Não é o cumprimento disso? Não é o Espírito Santo? Eu espero que sim, meus irmãos. Que não seja a minha pessoa, mas que seja o Senhor. E assim, deixa eu falar uma coisa aqui, que esse dom de profetizar que foi dito aqui, ele não é aplicado por Pedro como dom de revelação. Ó, Deus está me falando. Não é isso não, gente. O cânone foi fechado. Quando ele disse aqui que receberia o dom de profetizar, não era nesse sentido, mas no sentido de pregar o que nós já temos revelado. Pregar Jesus Cristo, era esse o dom que a gente receberia, de pregar e, se necessário, morrer por Ele. É isso. Não de vir com novidades. Ó, o Senhor está me falando que você está em... Não é nada disso. Isso não é o Evangelho. Sei que você já viu isso em alguns lugares. Sei que você vê isso por aí. E aí esse é o fim do primeiro ponto de Pedro. E aí ele prossegue. E novamente ele cobra a atenção para as pessoas. Presta atenção no que eu vou dizer, ele disse. E agora ele vai defender a ideia de que Jesus, aquele nazareno, né, aquele cidadão que fez inúmeros milagres, prodígios e sinais diante deles, apesar de ser alguém insignificante para aqueles judeus, ele vai defender a ideia de que aquele homem, para Deus, era um homem aprovado. É essa palavra que ele usa ali. E não somente isso, que aquele homem a quem eles haviam matado, crucificando por meio de homens maus, Deus o ressuscitou da agonia da morte, porque a morte não poderia contê-lo. Ele vai começar a falar sobre isso. E novamente ele vai unir este fato às Escrituras. Só que agora ele vai usar o Salmo 16. A hora que Davi, assim, muito embora vários judeus pensassem que Davi estava falando dele no Salmo 16, dele mesmo, né? Na verdade, Davi estava falando do seu descendente. E aí Pedro vai explicar isso. Que Davi, no Salmo 16, não estava falando dele mesmo. Estava falando do seu descendente. O descendente, não da sua descendência, mas o descendente. Ele estava falando de alguém que, nas palavras dele, sempre viu o Senhor diante dele, à sua direita. Era alguém que sempre via Deus, Pai, à sua direita. Ou seja, no lugar de uma autoridade e poder, né? Esse alguém sempre via Deus protegendo ele. O trecho vai falar que é de alguém que iria morrer, mas a alma deste alguém não permaneceria no mundo dos mortos. E que seu corpo não viria corrupção. Ou seja, ele está falando de alguém que, ao morrer, o corpo dele não... Primeiro, a alma dele não permaneceria no mundo dos mortos e que o corpo dele não ia sofrer decomposição. Davi está falando de alguém, e Pedro está pregando sobre esse alguém, que viveria para sempre, cheio de alegria na presença de Deus. Então Pedro ele vai esclarecer algo que é óbvio. Era óbvio que Davi, o grande rei, representante dos judeus, não estava falando dele mesmo. Quando na função de profeta ele escreveu aquele salmo. Era óbvio porque Davi, ele havia sim morrido. E o seu corpo tinha sido mumificado, né? O corpo de Davi se decompôs, a sepultura dele estava lá. Foi isso que Pedro falou. Davi não voltou dos mortos. Então era óbvio que Davi, e aí Pedro está explicando isso para aquelas pessoas. Era óbvio que Davi, que tinha o prestígio de todos aqueles que estavam ali. Ele estava falando de outro alguém. E esse alguém era Jesus, era isso que Pedro estava falando para eles. Era esse aí que vocês mataram.
Esse a quem os judeus, vocês mataram, entregaram para os nossos inimigos. É dele, é esse Jesus que Deus ressuscitou, que não permaneceu no Hades, que o corpo não viu decomposição. Pedro, meus irmãos, ele está explicando e aplicando os fatos e aplicando Jesus Cristo aos textos bíblicos que ele está utilizando. Ele vai dizer que Davi, sendo profeta, é isso que está no livro de Atos, ali ela fala na pregação de Pedro, Davi sendo profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes se assentaria no trono, referiu-se à ressurreição de Cristo. Mesmo sem ter conhecido Cristo, mas na função de profeta, Deus revelou para ele que o descendente dele seria o Messias. E que ele não viria à morte, que a morte não poderia prevalecer sobre ele. E aí Pedro fala assim, e desse fato todos nós somos testemunhas. Nós vimos com os nossos olhos. 40 dias andando junto deles, no meio deles, tocaram nele, nas feridas dele, comeram com ele, abraçaram ele 40 dias depois, falaram com ele, dormiram com ele, todos eles eram testemunha. E ele vai avançar na sua apologia, ele vai avançar na sua defesa com mais uma afirmação explícita. Ele fala assim na pregação dele: exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ele derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. É isso que está acontecendo aqui. Estão bêbados não. É Deus que está aqui, meus irmãos. Ele estava dizendo. Ele encerra o seu sermão cruzando mais uma referência do Antigo Testamento. Acusando eles de que Jesus, a quem eles haviam brutalmente e injustamente assassinado numa cruz, não era apenas varão aprovado. Ele vai terminar a defesa dele trazendo mais uma afirmação: que Cristo não era somente um varão aprovado diante de Deus, mas era quem Deus fez o Senhor e Cristo. Ele era o Messias esperado. Ele era o Redentor do povo de Deus. E para provar isso, ele cita o que Davi disse então no Salmo 110, versículo 1. Ele cita: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os meus inimigos por estrado dos meus pés. E aí ele vai perguntar: mas como que Davi, ele falou, disse o Senhor ao meu... Como é que Davi vai falar para o seu descendente? Ele chamou o seu descendente de Senhor? Sim. Disse o Senhor, Pai, ao meu Senhor, Jesus, sente-se à minha direita. Deus falou isso com Cristo, para que Davi, então, anunciasse e registrasse isso no Salmo. É o Pai falando com o Filho: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos meus pés. E aí, Davi chama Jesus de Senhor, Rabi. Deus, Pedro falando, ele não era somente Jesus Cristo, varão aprovado, mas Deus o fez Senhor e Cristo. Amém, meus irmãos? Esta era, então, o contexto, o significado do que Pedro estava fazendo ali, pregando. Esse foi o primeiro sermão que converteu aí mais de 3.000 pessoas, 3.000 só homens, sem contar mulheres e crianças. Foi esta curta mensagem. E o que a gente aprende com esse texto, além de tudo que já vimos aqui e aprendemos aqui? Como eu disse a vocês, o livro de Atos ele mostra como que a igreja primitiva ela era. E com isso a gente vai buscar se tornar cada vez mais parecida com ela. No nosso contexto, na nossa cultura, mas em essência, cada vez mais parecida com ela. Nós vimos que o povo era unido. Nós vimos que o povo orava incessantemente. Era um povo que orava. O cristão orava.
E a gente viu aqui nesse trecho como que a pregação acontecia. O modelo de pregação de Pedro é um modelo bíblico de pregação. Muito diferente do que a gente vê por aí. O que ele fez? Ele expôs 3 textos, ele explicou os textos, ele aplicou o texto, inclusive ele aplicou aos fatos que estavam acontecendo. Percebem? Pedro ele não ficou fazendo firulagem na mensagem dele, na hora que ele foi pregar. Ele não foi também no improviso, não. Ele não esperou a mensagem chegar para ele de uma forma mística. Não. Ele tinha os textos bíblicos em mente. Ele compreendia aqueles textos corretamente, o significado daqueles textos. E então ele explicou para as pessoas e aplicou. Isso é modelo de pregação. Não tem dessa de improvisar. Deus ele vai lá na hora. Isso aqui, meus irmãos, pergunte à minha esposa. São horas e horas sentados na frente de um computador, com a Bíblia na mão, orando. Deus, me ajuda, Deus. A igreja, o teu povo, o alimento para a gente. E Pedro conhecia os textos. Ele estudava a palavra de Deus. Como é que ele citou esses textos todos? Como é que ele juntou esses textos aos fatos ali? Não foi no improviso. Outra coisa, Pedro ele não era aquele pregador de frase de efeito, né? Para causar impacto nas pessoas. Nossa, você viu o que ele falou? Tem pregador que só usa frase de impacto, repete. Tem frase que virou jargão já de pregador, que ele vive disso. Ele quer impressionar. A pregação de Pedro também, ele não ficou tentando ser, o foco dele não era ser engraçado. É claro que um pouco de humor, meus irmãos, às vezes na mensagem, dependendo do que está sendo dito, às vezes até... Mas não pode prevalecer isso, porque senão vira um stand-up comedy lá, né? Pedro não estava preocupado em gerar entretenimento para as pessoas que estavam ali, em prender as pessoas. Eu vou alegrar eles aqui, vamos fazer eles ficar um pouco felizes, né? Jesus foi e... Ele não fez piadinha com os irmãos recebendo o Espírito Santo. A mensagem de Pedro também, ele não estava querendo ser aquele pregador chato, sabe? Que fica toda hora para você. Vira para o irmão do seu lado, repete isso aqui que eu vou te dizer. Né? E falando um monte de coisa. Repete comigo. Ele não fez nada disso, ele foi objetivo. Outra coisa, Pedro ele não tentou ser criativo, né? Ineditismo, tirando ideias que não estão no texto, afirmando coisas que estão fora do contexto. Ele não fez isso. Ele não ficou inventando história comovente. Ele não tentou trazer lições motivacionais. Uau, eu saí dali animado. Pedro ele não ficou ali dando testemunhos de sucesso, igual esses monte de pregador coach estão na internet fazendo sucesso aí, tem 1 milhão de seguidores. Ele não fez nada disso. Sabe por quê? Porque o objetivo não é esse. Esse não é o poder de Deus para a salvação daqueles que estavam perdidos. A pregação de Pedro ela foi organizada. Tem gente também, meus irmãos, que pregando a gente não entende nada que ele está falando. Ele fala bem a hora, você, cara, por onde que ele está querendo chegar? Ele acaba a mensagem, então vamos orar. E você, Pedro, ele organizou as informações ali. Pedro pregou expositivamente, pregação expositiva. Uma pregação bíblica. Ou seja, ele não só fez uso dos textos bíblicos, né? Com pretexto para ele inventar o que ele queria dizer. Ele compreendia o real sentido dos textos. Ele então explicou para aquelas pessoas que estavam ali e aplicou no real contexto que o povo de Deus estava vivendo ali. É por isso que muitas vezes hoje, depois que você ouve a palavra de Deus e crê nela, você consegue discernir, você não aguenta mais esses outros tipos de pregação que eu falei aqui. Tem pregador que fica filosofando, gente. Nossa, ele se perde. Ele some do texto. Ele abre a Bíblia, ele usa um versículo para dar abertura, um gatilho, porque ele quer falar.
E às vezes ele fala um monte de coisa interessante. E às vezes ele fala um monte de verdade que não é a verdade que salva almas do fogo do inferno. Posso falar verdades acerca de política, posso falar de verdades acerca das coisas da vida, posso falar verdade acerca da minha área dual, sei lá, da engenharia. Mas isso salva pessoas da ira de Deus? Não. E muitas vezes as pessoas impressionam com uma intrepidez, com algo que não é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E a gente fica assim. Até que um dia a gente ouve isso e é a única forma de nós sermos alimentados, nós sermos corrigidos, direcionados, convertidos. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos que Deus levante homens dedicados a Ele, humildes de coração, que com diligência buscam a palavra e ensinam o povo de Deus para que as ovelhas de Cristo sejam conduzidas e mantidas no aprisco de Cristo. Segundo ponto, o batismo do Espírito Santo não está firmado nos sinais e maravilhas. Ali houve algo extraordinário, ou seja, fora do ordinário, fora do normal, que foi necessário ali. Foi necessário que acontecesse aquilo e aquela representação, aquela visão que eles tiveram da língua, de como se fossem chamas de fogo sobre as pessoas, e eles conseguissem entender um ao outro. Para quê? Para que depois aquelas pessoas elas voltassem para as suas nações, elas espalhassem aquilo para outras pessoas. Era necessário que aquilo acontecesse. Imagina se eu ouvindo um judeu vindo aqui agora e nem sei se eles estão falando hebraico ainda. Não precisa entender nada. Era necessário que pessoas de diversos povos compreendessem as maravilhas de Deus uns aos outros e então levassem isso para o mundo afora. Só que a vinda do Espírito Santo ali, ela fez algo maravilhoso, mais assustador do que isso. Sabe o que ela fez? Ela capacitou Pedro, um homem incapacitado, a pregar com coragem. E ela fez outra coisa magnífica, a vinda do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo realizou algo ali fantástico. Quebrantou o coração de 3.000 pessoas. Cada uma delas já era algo fantástico acontecer. Agora você multiplica isso por 3.000. Aqueles mesmos homens que estavam ali, que tinham rejeitado Cristo, rejeitado a mensagem de Cristo, aqueles homens judeus, eles tinham convicções religiosas. E eles não abriram mão dela, não. Eles mataram Jesus. Então Pedro estava ali na iminência de ser morto também, de ser rejeitado e morto, porque os judeus que estavam ali eram os mesmos judeus que ouviram Cristo e mataram Cristo. E mesmo assim Pedro, ele batalhou pela fé que outrora lhe havia sido confiada. Isso era o poder do Espírito Santo nele. Ainda que isso custasse a vida dele. Aquele mesmo Pedro que negou Cristo 3 vezes, agora ele recebeu o Espírito Santo no Pentecostes, um espírito de poder, não um espírito de covardia. Você sabe o que significa o batismo do Espírito? É só você compreender a mensagem de Pedro. Como eu disse, foi a mesma que Jesus pregou. Porém, quando Jesus pregou, quando Jesus caminhou ali, fez tudo aquilo que ele fez, se revelou como sendo Deus ali encarnado, o Verbo encarnado, pouquíssimas pessoas deram ouvidos a ele. Quantas multidões presenciaram suas palavras? Quantas multidões presenciaram os sinais que ele havia dado de ser o enviado de Deus? E essas pessoas, ao invés de receberem ele, se rebelaram contra ele, endureceram mediante a pregação dele, cerraram os dentes, mataram ele. Quantas pessoas? Agora está ali, tem 3.000 pessoas ouvindo
a mesma mensagem e eles são quebrantados? Eles se arrependem, vocês vão ver semana que vem, eles vão ficar desesperados. E o que a gente faz agora? Pedro vai vir para eles: se arrependam. Aí tá, essas pessoas, 3.000, creem, se arrependem, são quebrantados. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo batizou eles. Isso é batismo do Espírito Santo. Foi o que aconteceu contigo naquele dia que você ouviu aquela mensagem e você tomou a decisão. Você tinha ouvido falar de Deus um monte de vezes. Quantas vezes alguém chegou para você, hein? Falou de Cristo, você seguiu sua vida, mas teve um dia que Deus te pegou, né? Teve. O Espírito Santo veio sobre você e nunca mais foi a mesma coisa, como nós cantamos aqui. Nunca mais. Nós somos batizados. Existem textos que usam também a palavra selados pelo Espírito Santo. Efésios. No dia que nós cremos e nos arrependemos. E foi o próprio Espírito Santo que nos conduziu ao arrependimento. Foi o próprio Espírito Santo que provocou isso em você, soberanamente, de acordo com os decretos de Deus. Batismo não é essa loucura que a gente vê. O Espírito Santo não é essa loucura que a gente vê por aí, não. Essa bagunça. E por último, que nós podemos aproveitar aqui nessa noite, dentre tantas coisas que ainda temos, o evangelismo bíblico é simplesmente, meus irmãos, a pregação do evangelho. Evangelismo. Anunciar o evangelho. É isso. Todos nós temos certezas, nós temos a nossa teologia, a nossa fé. E muitas vezes a gente não quer se sujeitar à palavra de Deus, porque a gente vai ter que desconstruir aquilo que a gente já acredita há muito tempo. E nós somos orgulhosos, hein? Se tem um bicho orgulhoso é crente, hein? Ele, se vier outro falar um negócio diferente com ele, mas é difícil se abrir mão daquilo que você já acredita. E assim, o termo ou o conceito de evangelismo é um dos mais errados no meio protestante. Tem estratégias e mais estratégias, né? Tem placa no sinal. Tem um rapaz da Atalaia, meu Deus do céu, tem dia que ele põe uma placa de cabeça para baixo no sinal. Vocês já devem ter visto já. Essas festas de rua, impactar o meu bairro, minha cidade, marcha para Jesus e teatro na escola. Aí ficam os jovens ali se dedicando àquilo, não sabem um versículo de cor, cara. Mas ensaia. Aquelas mensagens de corrente matutina que você recebe no WhatsApp todo dia, acho que aquilo ali não é evangelismo, não. Nem de longe. Quando você convida alguém para a igreja, você também não está evangelizando ela. Você está convidando ela para ser evangelizada. Né? Evangelizar é outra coisa. É anunciar o evangelho. Pode ser no tete-a-tete, pode ser no púlpito, pode ser no leito de morte de alguém, dentro de casa, no seu trabalho. Isso é evangelismo. Fala de Cristo para as pessoas, meus irmãos. Isso é obrigação nossa. Tenha coragem. Peça a Deus para te dar as palavras. Estude a palavra, não vai no improviso, não. Esteja com a palavra em mente. Se um dia alguém no seu trabalho, na sua escola, no seu vizinho, no seu condomínio, seu cliente, seu chefe, te der uma brecha, fala de Jesus, fala que ele é pecador, fala que ele está em débito com Deus, fala que tem um juízo vindo, que isso é muito sério, mas que Deus em amor, ele te dá uma esperança. Fala para eles. Você pode convidar ele para vir aqui? Pode. Isso é a continuidade do que você começou. Lance a semente. Joga a rede. Depois você pegar ele aí, você traz ele para cá. Para ele continuar recebendo e ser alimentado e então caminhar nesse. Agora, se tem uma coisa, é a última que eu vou falar aqui, porque a gente está esgotando o nosso tempo. Se tem uma coisa, um erro relacionado a evangelismo, que é difícil um crente largar,
É difícil. Esse aqui, você sabe o que é? O tal do testemunho. Testemunho não é evangelismo. Aí assim, tem gente que gosta de contar o que Deus fez na vida delas, né? Que um dia ela estava endividada, que ela estava assim, que elas não era nada assim. Nossa, que eu tive que cuidar da minha família e eu passei uns perrengues. Ele gosta de contar como é que ele deu uma viravolta milagrosa na vida dele. As vitórias que ele teve por causa de Deus. Uau! Que grande história que a gente tem que contar para o mundo, né? Olha como é que eu sou especial diante de Deus, que Deus se dedicou à minha pessoa e transformou a minha vida. Deus pode transformar a sua também. E sim, meus irmãos, Deus, ele tem uma história com cada um de nós. Deus, ele abençoa todos nós. Deus, ele já tirou a gente de circunstâncias assim terríveis, desesperadoras, e tira ainda. Mas não é isso que você tem que falar para as pessoas. Tem gente que gosta tanto de falar disso, mas você percebe, isso na verdade é um orgulho. Pode perceber, é um orgulho disfarçado de piedade ali. Nossa, aí Deus veio, ele está dizendo assim: olha como é que eu sou especial, olha a minha história que linda. Só que as suas experiências pessoais com Deus, elas não convertem corações pervertidos à santidade e à submissão a Jesus Cristo como Senhor. A gente pode contar para as pessoas sobre isso, mas isso não é evangelizar. Saiba disso. Você pode contar. O seu testemunho, ele vai pegar o coração de um pecador e fazer ele amar a Deus, não. A única coisa que pode fazer isso, converter um coração duro, destinado aos fogos do inferno, às regiões celestiais, onde está Deus e seu trono, a única coisa que pode fazer isso é a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo. Pregue a palavra. Se o Espírito Santo vier, que você também não coordena as ações do Espírito Santo, mas é requisito para que haja salvação, regeneração, para que uma pessoa morta, ela se torne viva, e a reconciliação aconteça, é necessário que a palavra seja anunciada. E se for da vontade de Deus, os decretos de Deus, o Espírito Santo vai vir sobre aquela pessoa. Estude a palavra, memorize a palavra. Não precisa inventar aniversário dos familiares na hora do parabéns. Gente, eu quero dar uma palavra aqui. Final de ano, tá a família toda reunida, um monte de gente condenada ao inferno, seus familiares. Natal, gente, eu tenho que falar um negócio. Fala. Páscoa, use estratégias. As pessoas estão morrendo e indo para o inferno sem Cristo. Nós confiamos na soberania de Deus, mas nós sabemos que Deus age soberanamente na salvação de pessoas, usando crentes corajosos como Pedro, fiéis, dedicados à sua palavra, para falar as verdades para o povo. Vocês vão ver o que vai acontecer semana que vem. Essas pessoas aqui sendo transformadas, e a igreja de Cristo sendo fundada. Ali o negócio bombou, rapaz, com um curto sermão. 3 textos, 3 aplicações. O evangelho se expandiu na vida daqueles 3.000 ali, por todo mundo. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos convença, que Deus coloque em nós esse senso de responsabilidade, não com que a alma da outra pessoa vai acontecer, porque isso é responsabilidade de Deus, mas com a nossa responsabilidade de anunciar Ele e viver segundo a vontade dEle neste mundo, se é que somos igreja de Cristo. Amém? Vamos orar então.